Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estamos nessa série de exposições e nós já estamos no capítulo 10. Lembrando que a nossa série está no Spotify, no YouTube, então sempre que você precisar relembrar de algum trecho, de alguma passagem, você tem acesso nas nossas redes. Hoje nós meditaremos então do capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 22. Vamos fazer a leitura, primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Verso 11, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partirmos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Um texto bem duro do apóstolo Paulo. Só pela leitura a gente já pôde ver um pouquinho do tom que esse texto terá. E Paulo, precisamos nos lembrar, está em uma seção da carta, onde ele está respondendo questionamentos dos coríntios. Então os coríntios haviam escrito uma carta ao apóstolo Paulo, com algumas perguntas, algumas questões, e desde o capítulo 7, Paulo as está respondendo.
Nós já vimos, por exemplo, que Paulo respondeu sobre casamento e divórcio e solteirice, lá no capítulo 7. E no capítulo 8, versículo 1, Paulo começa a falar de um outro assunto que eles perguntaram, que era comida sacrificada a ídolos. E naquele tempo, a maior parte das carnes que eram vendidas no mercado, eram carnes que haviam sido sacrificadas a ídolos no templo. Então havia uma dúvida: será que nós podemos comer da carne que compramos no mercado? Vai que ela foi sacrificada a algum ídolo. E Paulo diz, claro que pode, o ídolo não é nada. Mas se houver algum irmão que se escandalize, ou seja, que seja tentado a pecar, a voltar à prática da idolatria por causa disso, então é melhor não fazer na frente do irmão, é melhor se abster. No capítulo 9, domingo passado nós vimos que Paulo aplica esse princípio a si mesmo, ou seja, de que nós, de vez em quando, temos que abrir mão de direitos, para o bem do nosso próximo, para um bem maior. E nós vimos que Paulo defendeu que ele poderia receber sustento da igreja de Corinto, afinal ele fora pastor deles, mas ele resolveu abrir mão por um bem maior. E agora, no capítulo 10, Paulo ele está lidando com um outro problema. Você vai ver aí na sua primeira pergunta, caso você esteja com o guia. E qual era a questão? Qual era o problema que Paulo ia resolver? Que alguns irmãos da igreja de Corinto, eles estavam defendendo o direito deles irem até o templo e participarem das refeições cultuais em honra a outros deuses. Então eles diziam: ora, o ídolo não é nada, certo? Eles nem existem, então nós podemos ir ao templo nas refeições em honra a esses deuses, porque eles não são nada mesmo. E aí Paulo vai responder a essa questão nesse texto aqui. E o texto está dividido em 3 partes, tá bom? Na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 5, nós veremos o exemplo. Paulo ele vai pegar o exemplo da nação de Israel e aplicar na vida dos coríntios. Depois, do versículo 6 ao versículo 13, nós veremos as advertências. Então, depois de pegar o exemplo de Israel, Paulo ele dá várias advertências à igreja de Corinto. E por último, nós veremos a proibição, do verso 14 até o versículo 22. O exemplo, as advertências e por fim, a proibição. Então, do verso 1 ao verso 5, Paulo ele vai pegar o exemplo de Israel, da história do Êxodo, e aplicar na vida da igreja de Corinto. Ele vai fazer uma analogia, um paralelo entre as duas histórias. Paulo diz no versículo 1: ora irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais, os israelitas, estiveram todos sob a nuvem e passaram pelo mar. Aquela nuvem que acompanhava a nação de Israel, a gente sabe. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. Paulo ele está fazendo uma analogia aqui. Ele está dizendo que a experiência que os israelitas tiveram, ao ficarem debaixo da nuvem e passarem por entre o mar vermelho, foi um tipo de batismo. Foi um tipo de batismo. Assim como Cristo liberta pessoas do pecado, e essas pessoas têm que se batizar, para simbolizar isso, os israelitas também foram libertos do Egito, e então tiveram o seu tipo de batismo. Paulo está fazendo uma analogia nesse ponto, e ele continua a sua analogia. Olha o versículo 3: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Bom, Paulo acabou de dizer que eles tiveram um tipo de batismo, ao passarem por entre o mar e estarem debaixo da nuvem. E agora ele diz que os israelitas tiveram um alimento espiritual e uma bebida espiritual. Você acha que Paulo está fazendo analogia com o que agora? Com a ceia. Paulo está dizendo que, em termos de analogia, os israelitas também tiveram a sua refeição sacramental, a sua ordenança da ceia. Eles também tiveram um alimento e uma bebida espiritual.
espiritual. E espiritual aqui não é assim, o oposto do material. Não, espiritual é que vieram de Deus. Deus provia milagrosamente a água para o povo no deserto. E Deus provia o alimento, um maná, também milagrosamente, espiritualmente falando, no deserto. Então o ponto de Paulo, com essa analogia, é simples. Assim como os coríntios e nós, a igreja do Senhor, temos o privilégio de participarmos do batismo e da ceia, os israelitas também tiveram esse privilégio. Também tiveram um tipo de batismo e um tipo de ceia. E Paulo diz que uma rocha acompanhava eles, e essa rocha era Cristo. Paulo não está falando da rocha em termos materiais, não está falando de uma pedra que acompanhava os israelitas, é claro que não. Paulo está pegando uma imagem muito comum do Antigo Testamento, que chama Deus da nossa rocha, lembra? Ele é a minha rocha, como diz Salmo 62. Então, Paulo está dizendo, olha, o próprio Cristo, sendo Deus, estava com o povo. Assim como vocês, ó igreja de Corinto, têm o privilégio de participarem do batismo, da ceia e da presença de Cristo, lá o povo de Israel, no Antigo Testamento, também tiveram o seu batismo, tiveram a sua ceia, experimentaram do próprio Cristo, mas, olha o versículo 5, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados, mortos no deserto. Ou seja, eles desagradaram ao Senhor e por isso receberam a disciplina. Esse é o ponto de Paulo aqui. Eles desagradaram ao Senhor e por isso foram disciplinados. Na verdade, a história do Êxodo diz que somente dois permaneceram vivos até entrarem na terra prometida. Quem? Josué e Calebe, nem Moisés. Porque também desobedeceu e como disciplina não entrou na terra prometida. E claro, as crianças, com menos de 20 anos. Mas acima de 20 anos, só Josué e Calebe. E por que Paulo faz essa comparação aqui? Porque Paulo vem com esse alerta. Bom, ao que parece, aqueles irmãos que estavam frequentando os templos pagãos, veja, eles não estavam apenas comprando a carne, não é esse o ponto mais aqui. Eles estavam indo aos templos pagãos participarem dos banquetes em honra aos deuses. Ao que parece, eles estavam dizendo assim, Paulo, a gente já foi batizado e a gente participa da ceia, então está tudo bem com a gente, fica tranquilo. Não vai acontecer nada demais, fica de boa aí, Paulo. E Paulo está dizendo assim para eles, olha os israelitas, também participaram do batismo e da ceia, mas caíram e foram disciplinados pelo Senhor. Esse é o ponto de Paulo aqui. E nós também precisamos relembrar um pouco isso hoje, Parece que para algumas pessoas, por exemplo, o batismo é algo mágico. A pessoa está lá, firme com o Senhor, aí ela se batiza, e aí começa a andar assim, meio cambaleando, já não vem mais direito, já não tem mais os momentos a sós com o Senhor. Parece que o batismo é como se fosse um ritual. Para muitos de nós é assim. Para muitos de nós a ceia também. É como se fosse algo milagroso. Nós faltamos todos os cultos, mas culto de ceia a gente não falta. O que é isso? Se não ter o mesmo pensamento do que o da igreja de Corinto aqui? Por isso Paulo está dando um alerta para os coríntios e para nós. Não é porque nós participamos dos privilégios do povo de Deus, porque batismo e ceia são ordenanças, são privilégios. Nós não temos escolha se seguimos a Jesus. Mas apenas por participarmos disso, não significa que a nossa vida espiritual está bem. E que nós somos imunes à queda. É isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos. E por isso ele usa o exemplo da nação de Israel. Mas agora ele vai dar várias advertências. Nós vamos entrar na segunda parte do texto. E a primeira advertência está no versículo 6. E ele diz, ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então a primeira advertência do apóstolo Paulo é contra a cobiça.
é contra a cobiça. O desejo por algo que não te pertence, que não é lícito. E provavelmente Paulo tem em mente aqui o texto de Números 21, quando o povo começa a reclamar do maná, e eles começam a se lembrar da comida que eles tinham no Egito, lembra? Eles começam a reclamar, no Egito a gente tinha carne, a gente tinha alho, a gente tinha cebola, e aqui a gente só tem esse maná aí. Eles estavam cobiçando algo que era contrário à vontade de Deus. Então por isso Paulo vem e traz um alerta. O exemplo da nação de Israel vem para mostrar que nós não devemos cobiçar as coisas ruins, as coisas más. E más aqui é aquilo que o Senhor não deseja. Alho, cebola, carne, que os israelitas queriam, não é mal em si, mas não era o que Deus desejava para eles. Mas Paulo vai para uma segunda advertência no versículo 7, e ele diz: não sejam idólatras, como alguns deles foram. E provavelmente Paulo tem em mente aqui o episódio do bezerro de ouro, que está lá em Êxodo, capítulo 32. Lembra da cena? Moisés está no Monte Sinai, recebendo do Senhor a aliança, as leis, e o povo está lá embaixo fazendo o quê? Adorando um bezerro de ouro. E é por isso que Paulo diz ali no final do versículo 7, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Não tem nada de errado com comer e beber e se divertir. O ponto é que eles fizeram isso, não em honra ao Senhor, mas em honra ao bezerro de ouro. Depois você pode ler esse texto. Então Paulo traz mais uma advertência: não sejam idólatras. Aí ele vai para a terceira delas. Ele dá uma série delas, irmãos. Versículo 8: e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23 mil. Aqui, Paulo está citando Números 25, em que os israelitas se envolveram com mulheres de outros povos, tiveram relações imorais com elas, e caíram em idolatria. E o Senhor veio e disciplinou o seu povo, matando dezenas de milhares. Olha a advertência do apóstolo Paulo. Mas ele continua, mais uma. No versículo 9 ele diz assim: e não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Agora, citando Números 21, Paulo está lembrando de um outro episódio em que o povo testou a Deus, colocou Deus à prova. E aqui Paulo fala que eles colocaram o próprio Cristo à prova, questionando os seus planos, questionando a sua bondade, questionando as suas ordens. Isso é testar a Cristo. E Paulo diz para eles: não façam isso. A nação de Israel fez, e eles foram disciplinados, castigados por meio de serpentes. Não testem a paciência de Deus. É isso que Paulo está falando. E no versículo 10, ele dá mais uma advertência: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui é difícil saber a qual texto Paulo está fazendo referência, porque quando nós lemos a história do Êxodo, que está no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, uma das coisas que o povo mais faz é o quê? Murmurar, é ou não é? O povo sempre murmurava. Então a gente não sabe direito, os teólogos não sabem direito a qual episódio Paulo está se referindo aqui, porque o povo sempre murmurou. E ele diz: não façam isso, porque o Senhor enviou o anjo destruidor para disciplinar o seu povo. Em resumo, Paulo dá 5 advertências: não cobicem, não caem em idolatria, não caem em imoralidade, não testem a paciência de Jesus e não fiquem murmurando. Mas Paulo, ele não pega esses 5 exemplos de maneira aleatória. Ele pega esses 5 exemplos da nação de Israel, porque era exatamente o que a igreja de Corinto estava fazendo. Era exatamente os pecados que estavam assolando a igreja de Corinto nesse quesito de irem aos templos.
Eles estavam cobiçando coisas que não deveriam. Eles não deveriam nem querer ir participar de um outro culto idólatra. E nesse culto, nós já vimos algumas pregações atrás, existiam relações ilícitas, relações sexuais ilícitas, no meio do culto. Por isso que Paulo toma esse exemplo mais uma vez, no culto idólatra. Alguns deles estavam testando a paciência de Deus, questionando a Deus, questionando as ordens de Deus. E também murmurando contra o apóstolo Paulo. Do início ao fim da carta nós vemos Paulo tendo que defender o seu apostolado, porque os irmãos ficavam murmurando contra ele. Então ele pega esses exemplos aqui, porque era justamente pelo que a igreja de Corinto estava passando. E agora ele vai para o versículo 11. E ele diz, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Não há novidade nenhuma. Hebreus capítulo 1 nos ensina que depois da vinda de Cristo, nós já estamos nos últimos dias. Já estamos no período em que as promessas antigas do Senhor estão se cumprindo. Então Paulo está dizendo, o que aconteceu com eles é para servir de advertência para vocês. E agora ele vai resumir a advertência em uma só, todas elas, no versículo 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja, cuide para que não caia. Agora ele dá um alerta, especialmente para aqueles que se achavam os fortes na igreja. E Paulo aqui é meio irônico, você percebe? Aquele que pensa estar de pé. Às vezes a gente usa e fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não. O texto fala, aquele que pensa estar de pé, cuidado. Pode ser que você esteja muito enganado. Pode ser que você esteja terrivelmente enganado. Cuidado. Eu sou uma boa pessoa. Eu vivo uma vida moral, eu nunca matei, nunca roubei, sou membro da igreja, sou batizado, participo da ceia, está tudo bem comigo. Paulo diz, abre o olho, pode ser que não. Pode ser que não. São ordens, são mandamentos, mas participar dos privilégios não quer dizer que está tudo bem com a nossa vida espiritual. Paulo está sendo bem duro, meu irmão, porque ele está querendo nos fazer refletir e dizer, não há ninguém imune à queda. Não há ninguém imune à queda. Por isso há tantos mandamentos bíblicos, de vigiar, de orar, de lutar contra as tentações, de lutar contra o pecado. E agora ele vai para o versículo 13, que talvez é o versículo mais conhecido dessa passagem. Ele diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Aqui é como se Paulo abrisse um parênteses, e depois de bater, agora ele quer fazer carinho. Ele mordeu, agora ele quer soprar um pouco. Ele está trazendo uma palavra de alento. No meio de tanta exortação, Paulo quer trazer uma palavra de alento para aquela igreja. E a palavra de alento de Paulo, para eles, é lembrar da fidelidade do Senhor. E lembrar que a tentação que eles estavam passando não eram irresistíveis. Aquelas tentações de cobiça, de imoralidade, de murmurar, eles não precisavam ceder a elas, porque Deus estava com eles. E se eles confiassem em Deus, eles encontrariam força e livramento. É isso que Paulo diz. Irmãos, olha a bondade de Deus aqui. Deus poderia simplesmente chutar os coríntios que estavam indo lá no templo, questionando a autoridade do apóstolo Paulo, alguém escolhido pelo próprio Cristo, ressurreto como apóstolo. Mas Deus não faz. Deus ainda promete que estaria com eles, pronto a ajudá-los, caso eles
pedissem por ajuda. Então, Paulo relembra da fidelidade do Senhor, mas que isso não sirva como desculpa para nos expormos às tentações, porque como vimos, Deus disciplina os seus filhos. Paulo acabou de nos lembrar com o exemplo da história de Israel. Então essa é a segunda parte. Paulo deu o exemplo da nação de Israel, Paulo deu uma série de advertências, e agora Paulo vai falar sobre o assunto em si de maneira direta, dando a sua proibição. E ele começa no versículo 14: portanto, meus amados, fujam da idolatria. Não se exponham a esse tipo de pecado. Vocês não podem ir até um templo pagão enquanto está acontecendo um culto a alguém que não seja o Deus verdadeiro. É isso que Paulo está dizendo. E agora ele vai argumentar de novo, utilizando a ceia do Senhor. Olha o versículo 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo está fazendo duas perguntas retóricas, ou seja, que as respostas são óbvias. E qual é a resposta aqui? Sim. Sim. O ponto de Paulo é dizer, quando nós participamos da mesa do Senhor, da refeição do Senhor, do pão e do cálice, nós estamos tendo comunhão com o próprio Senhor. Cristo está presente de maneira especial no momento da ceia. Nós estamos participando dos benefícios da sua redenção, quando participamos da ceia, da maneira correta, é claro. Por isso, irmãos, que a ceia do Senhor é um momento solene, não é um momento qualquer. É um momento especial, aonde o próprio Cristo se faz presente por meio do Espírito. E quando nós participamos com o coração correto, nós recebemos os benefícios da sua redenção. Não podemos participar de qualquer jeito. E no versículo 17, Paulo lembra de uma outra verdade. Ele diz que nós não apenas temos comunhão com Cristo na ceia, mas também temos comunhão uns com os outros. Ele diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Todos participamos de um único pão. Era comum na época, né, o cálice ser o mesmo para todo mundo, e o pão também ser o mesmo para todo mundo. Eles pegavam o pão, rasgavam e cada um dava um pedaço para o outro. E Paulo está dizendo, isso simboliza que nós também somos um. Nós estamos tendo comunhão com o próprio Senhor e também com o seu povo. E no versículo 18, ele continua esse princípio. Ele diz, considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Ou seja, do Deus ali representado? Paulo está dizendo, olha, se você participa de uma refeição em honra a Deus, você está entrando em comunhão com Ele, obviamente da ceia que ele está falando. Quando você participa da ceia, você está entrando em comunhão com Deus que instituiu a ceia. E agora vem o pulo do gato. Paulo diz que isso também é verdade para o banquete em honra às outras divindades. E aí você pode dizer, ué Léo, mas espera aí, Paulo disse que só existe um Deus. É verdade, só existe um Deus, e os ídolos nada são. Mas o que é que Paulo quer dizer com isso então? Ele já se adiantou, e ele respondeu no versículo 19, olha só, o que quero dizer com isso? Ou seja, que quando eu participo de um banquete em honra a um Deus, eu estou entrando em comunhão com Ele. O que eu quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Versículo 20 ele responde o quê? Não. Não. Então qual é o problema, Paulo? Ele diz, digo que as coisas que eles sacrificam, são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Dizer que o ídolo não é um Deus,
não significa que por trás dele não existam realidades sobrenaturais. Paulo não quer dizer que os ídolos de ouro, de metal e de prata são demônios, como se aqueles objetos tivessem algum poder, não. Ou que cada ídolo diferente representa um demônio, e aí a gente fica inventando um nome para demônio. Não. O que Paulo está dizendo é que por detrás dos cultos idólatras está a presença de Satanás e seus anjos caídos, cegando a mente das pessoas para não conhecerem o único Deus verdadeiro. Esse é o ponto de Paulo. Aonde o único Deus verdadeiro não está sendo adorado, Satanás está ali, cegando a mente das pessoas, e vocês correm o risco de estarem em comunhão com os demônios, de se exporem à ação dos demônios. E com demônio a gente não se brinca. Por isso que a Bíblia diz: fujam, resistam. Portanto, diz Paulo no versículo 21, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo proíbe que um crente participe da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E aqui eu preciso fazer um parênteses, mais um. Muitos cristãos, infelizmente, podem pegar esse texto e destilarem ódio contra pessoas de outras religiões. Destilarem ódio contra pessoas que seguem outro tipo de religiões e manifestam assim o seu preconceito. Isso é uma vergonha para a gente. Paulo não está dizendo para eles menosprezarem aquelas pessoas. Paulo não está dizendo que eles tinham que ir lá e depedar o templo, que eles tinham que ir lá e pichar o templo, e ir lá e fazer de tudo para fechar o templo, os templos pagãos. Paulo não diz isso. Nós somos chamados a amar as pessoas, independente do credo delas, a respeitá-las, a servi-las e a testemunhar a elas. Mas eu não posso me esquecer, por um outro lado, que só existe um único Deus verdadeiro. E todas as outras religiões que não adoram ao único Deus verdadeiro são falsas. Nós precisamos lembrar desses dois lados da mesma moeda. Todas as religiões que não adoram ao Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e não creem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, estão sendo cegadas pela influência de Satanás. E veja, nem toda igreja que se diz igreja é uma igreja. Vocês entenderam, né? Porque aonde a palavra do único Deus verdadeiro não é honrada, outro Deus está sendo adorado ali. Cultos ecumênicos, igrejas onde o falso evangelho é pregado, igrejas que estão tentando quebrar leis da Bíblia, no afã de serem inclusivas, estão adorando um falso Deus, e nós não podemos ter parte com eles. Podemos participar de encontros, de almoços, de jantas? Sim, Paulo vai falar logo depois disso. Podemos, sem nenhum problema. Mas em um culto, nós não podemos participar. Podemos participar de debates, reuniões, discussões, nenhum problema. Mas não podemos participar de um culto aonde o único Deus verdadeiro não está sendo adorado. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Por isso, essa era a proibição que Paulo dá para eles: vocês não podem ir ao templo, vocês não podem ir ao templo pagão. Quer comprar carne no mercado, guardada ali, né, as devidas proporções, pensando no irmão, não tem nenhum problema. Mas ir num templo, cultuar a outros deuses, vocês não podem. Vocês não podem. Porque com demônio não se brinca. Eles não são tão poderosos quanto o nosso Senhor, com certeza. O diabo é o diabo de Deus, como dizia Lutero, um cachorro na coleira de Deus. Mas o diabo é muito mais forte que a gente. Muito mais. Então, vigia. Esses foram os 3 pontos do texto. Nós vimos o exemplo de Israel, que Paulo aplica à igreja de Corinto.
nós vimos as suas séries de advertências, e nós vimos a proibição final. E agora eu queria fazer 3 aplicações para nós, baseadas nesse texto. E a primeira aplicação é, meu irmão, cuidado com o orgulho espiritual. Cuidado com o orgulho espiritual. Veja, Paulo já combateu o orgulho espiritual nessa carta. Talvez você vai lembrar. Paulo já havia dito, mas ele continua falando contra o orgulho espiritual ainda, porque era um problema latente naquela igreja. Muitos dos irmãos de Corinto se orgulhavam, se achavam fortes, achavam que estavam acima dos fracos, e que por desfrutarem de certos privilégios, eles eram os super-homens, eles estavam imunes à queda. E nós podemos seguir pelo mesmo caminho. O orgulho espiritual se manifesta em certos pensamentos como: isso eu já sei. Isso é básico. Isso não é para mim. Ou, o orgulho espiritual muitas vezes é mais profundo. Como o próprio apóstolo Paulo nos mostrou, nós podemos nos orgulhar da nossa própria obediência. Esses irmãos fortes de Corinto estavam orgulhosos por participarem da ceia e terem sido batizados, e assim estavam cheios de si. Nós podemos nos orgulhar da nossa própria vida de santidade. Se eu me acho superior aos outros por causa do meu conhecimento, não, porque eu conheço tudo, as doutrinas reformadas, as doutrinas dos nossos pais batistas, eu conheço todas, e olho com menosprezo para quem não pensa igual a mim. O que é isso? Orgulho da minha própria vida de santidade. Estudar teologia é maravilhoso, mas se isso me orgulha, tem algo de errado comigo. Se eu me encho de justiça própria quando o irmão peca, vejo o irmão pecando, aí eu me encho de justiça própria, gosto de apontar o dedo, orgulho. Quando eu não consigo enxergar na minha própria vida erros, irmão, deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você se ajoelhou e chorou diante do Senhor em arrependimento? E chorou diante do Senhor por causa de um pecado? Eu espero que não faça mais de 2 dias, porque todo dia a gente peca, e se eu não tenho tempo para me humilhar diante do Senhor por causa dos meus pecados, é porque o orgulho já encheu meu coração. Todos nós lutamos contra o orgulho. A questão é, nós reconhecemos isso ou não? Estamos lutando contra ele ou não? Então, o orgulho pode se manifestar na nossa própria vida de santidade, entre aspas. Podemos nos orgulhar da nossa própria obediência ao Senhor, mas existe outra maneira que o nosso orgulho espiritual se manifesta. Às vezes a nossa falta de compromisso com o Senhor revela também um orgulho. Se pergunte, irmão, por que oramos pouco? Por que a gente ora pouco? No fundo, é porque somos orgulhosos, porque a gente se acha forte, a gente acha que a gente consegue. Por que a gente não ora? Porque a gente se acha bom. Orgulho. Se realmente soubéssemos o quão fracos somos, oraríamos em todo o tempo, como o próprio apóstolo Paulo pediu para a igreja em Éfeso. A mesma coisa vale para a leitura da palavra. Por que lemos a Bíblia tão pouco? Se aqui está a fonte da sabedoria de Deus, por que eu não a valorizo? Simples, porque eu me acho tão sábio quanto Deus, ou mais. É ou não é? Olhe para o compromisso com a igreja, para a frequência aos cultos. Se você vem bem de vez em quando, se faça uma pergunta: por quê? Você é mais forte do que os outros, que precisam estar aqui todo domingo, porque foi o Senhor que ordenou?
que nós separássemos um dia para adorá-lo? Por que eu venho de vez em quando? No fundo, pode ser orgulho espiritual, por achar que eu sou melhor, que eu sou mais forte e que eu consigo pelos meus próprios braços. Por isso, meu irmão, cuidado com o orgulho. Lembro até hoje de um sermão que marcou muito a minha vida, sobre a história de Gideão, numa série de exposições em Juízes, em que o título era Orgulho, a queda do homem de Deus. E aquele sermão veio e me atingiu em cheio, porque o orgulho não é brincadeira. Orgulho não é brincadeira. Então, cuidado, ele é sutil e ele vai nos levar à queda. Se não for confessado e não começarmos a lutar contra ele, nós cairemos. Mas há uma segunda aplicação para nós aqui. E a segunda aplicação é, meu irmão, identifique os ídolos do seu coração. Paulo aqui está combatendo o quê? De maneira geral, a idolatria, certo? E nós podemos olhar para esse texto e pensar, essa idolatria aí, a gente não corre risco de cair. Veja, nós já nascemos em um país de maioria cristã, que crê em um só Deus. A maioria de nós viemos de uma família que crê em um só Deus. Então assim, a gente pode olhar para esse texto e pensar assim, se enganar. Esse texto não se aplica a mim. Cuidado, meu irmão. É aí que nós podemos nos enganar. Idolatria não é simplesmente se ajoelhar diante de outros deuses ou diante de objetos com imagens. Idolatria sempre acontece quando Deus deixa de ser o centro da minha vida. A definição mais básica de idolatria é quando colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus em nosso coração. Um ídolo pode ser de pedra, madeira ou metal, mas também pode ser feito de carne e osso. Ou pode ser feito de um sonho, de um desejo. Pode ser qualquer coisa, até as boas. Não se engane, a idolatria é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Efésios 5, versículo 5, você não precisa abrir, mas preste atenção. Paulo diz assim: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo chama a avareza de idolatria. Como diz um autor, os avarentos, os cobiçosos, os que fazem dos seus desejos o seu objeto de devoção, são tão idólatras quanto aqueles que se curvam perante um ídolo no templo pagão. Eu posso nunca pisar num templo pagão e nunca me dobrar diante de uma imagem, mas ser tão idólatra quanto aqueles que os fazem. Esse é o ponto. Foi Jesus quem disse: ninguém pode servir a dois senhores, lembra? Porque você vai ter que agradar um e aborrecer o outro, automaticamente. Eles vão entrar em conflito no seu coração, e você vai ter que escolher quem você vai obedecer. Não dá para agradar os dois. Por isso é bom se perguntar: a quem eu me devoto? Quem dita as regras na minha vida? Sabe, existe uma maneira da gente identificar ídolos no nosso coração. Existem várias, mas eu queria focar em uma aqui. É uma pergunta que nós podemos fazer. Deixa eu te perguntar, irmão: o que você está disposto a pecar, a quebrar os mandamentos de Deus para obter? O que o meu coração valoriza tanto, que eu estou disposto a quebrar os mandamentos de Deus para obter? Pode ser dinheiro. Às vezes quebramos princípios bíblicos, leis, sacrificamos nossa família, nossa vida de igreja para obter dinheiro. Não somos generosos e enchemos-nos de várias desculpas para justificar a nossa idolatria. Para alguns de nós é o prazer, seja de comida, de relação, sei lá, mas nós estamos dispostos a fazer o que for preciso
para que o nosso desejo seja saciado, a quebrar os mandamentos de Deus. Às vezes pode ser um amor de um filho. É muito fácil, eu sou pai, é muito fácil idolatrar um filho. E muitos pais idolatram tanto o amor do filho por eles, que eles estão dispostos a nunca corrigi-los direito, a quebrar o mandamento de Deus, de que a gente tem que corrigir os nossos filhos, tudo para obter o amor deles. O que é isso? Quebrar os mandamentos de Deus por um ídolo. Alguns de nós é a nossa própria imagem, é o nosso ídolo. E o Instagram está aí para mostrar isso. Nós nos adoramos. E vestimos máscaras. Muitos de nós não buscamos ajuda para problemas que estamos enfrentando, por quê? Porque não queremos que as pessoas nos vejam como nós realmente somos. Nós queremos parecer sempre os bons, os melhores, que está tudo bem com a gente. O que é isso? Idolatrar a si mesmo. Pode ser um relacionamento. Idolatra tanto um relacionamento, que está disposto a descumprir princípios bíblicos, para ter o casamento que sempre sonhou. E eu poderia fazer e dar vários exemplos, mas veja que um ídolo pode ser uma coisa tão boa, mas que, ao entrar no lugar de Deus no nosso coração, nos faz praticar coisas terríveis. Coisas terríveis. Por isso eu pergunto, meu irmão, você precisa se perguntar a quem você se devota. Porque para quebrar um ídolo de madeira, é fácil, a gente joga no fogo. Para quebrar um Deus de barro, é fácil, a gente joga no chão. Como que faz para quebrar um ídolo aqui dentro do coração? Primeiro ele precisa ser reconhecido e confessado. E aí, eu entro na terceira aplicação. Que para quebrar o ídolo do nosso coração, nós precisamos aprender a temer o Senhor. Por isso a terceira aplicação é: aprenda a temer ao Senhor. Irmãos, por que vocês acham que Paulo cita tanto exemplo de disciplina nesse texto? Por quê? Olha o tanto de exemplos de disciplina do Senhor que Paulo cita nesse texto. É de fazer o joelho tremer. É de fazer. Temer ao Senhor é uma obediência amorosa e respeitosa por quem Ele é. E Deus não é meu brother. Deus não é meu colega da faculdade. Deus não é. Ele é o Rei do universo, a quem eu devo reverência, que veio me buscar, e por isso serei eternamente grato em amor, mas a quem eu devo reverência. Reverência. Os coríntios precisavam entender que eles não estavam lidando com o ídolo. Deus não era um Deus como os dos gregos, ou os dos romanos. E nós, de tempos em tempos, perdemos isso. Eu sei porque eu perco. Nós precisamos, vez após vez, nos lembrar que precisamos temer, ter reverência pelo Senhor. Eu queria fazer uma aplicação para a nossa igreja, em específico, irmãos. O culto é um momento solene. A Bíblia nos ensina que Deus está presente aqui de maneira especial. É um lugar onde nós cantamos a palavra de Deus, onde nós pregamos a palavra de Deus, onde nós ouvimos a palavra de Deus e onde nós oramos a Deus. Mas parece que a gente está esquecendo isso. Domingo passado, na abertura, eu tive que pedir reverência para os irmãos. Estava lendo a palavra de Deus. Eu não estou lendo o jornal. Eu não estou lendo as notícias. Eu não estou lendo Shakespeare. Eu estou lendo a palavra de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Eu não sei o que acontece também, que parece que quando começa a pregação vem o espírito do banheiro aqui.
E aí tem gente que pega, sai, anda, fica zanziando. Eu sei que tem exceções. Não estou falando das exceções aqui. Irmãos, cadê a reverência? Cadê a reverência? É a palavra do Senhor. É o próprio Senhor que está aqui. Se eu não tenho reverência ao Senhor, é porque eu não temo. Eu não temo. Falta de temor, de reverência para com Deus, mostra que nós estamos tratando o Senhor como um ídolo qualquer. E deixa eu repetir, Deus não é meu brother, Deus não é teu brother. Deus é o Rei do Universo, é o Senhor soberano sobre o cosmos, a quem nós devemos todo o nosso amor e reverência. Ele não é o Papai Noel. Ele não é o Papai Noel. Olha comigo o versículo 22, meu irmão. Paulo diz: ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais forte do que Ele? Paulo está dizendo, Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus zeloso. É um Deus justo. E que disciplina os seus filhos, nós sabemos disso. Está em Hebreus 12. Deus disciplina a quem Ele ama. Ele está chamando os coríntios a voltarem a aprender a temer ao Senhor, e a nós também. Esse texto é duro, meu irmão, é muito duro. Mas Paulo está dizendo o seguinte: não brinquem com o Senhor. Não brinquem com o Senhor. Você quer despertar o zelo do Senhor? É isso mesmo? Você acha que você é mais forte do que Ele? É isso que Paulo está dizendo. É duro, mas é o que ele está falando. Deixe-me ler uma citação de um autor chamado Jerry Bridges, que ele diz assim, abre aspas: Deus odeia o pecado onde quer que ele o encontre, esteja ele no santo ou no pecador. Deus odeia intensamente o pecado. É evidente que o amor de Deus para conosco através de Cristo deva constituir a nossa principal motivação para a santidade. Nossa principal motivação para a santidade é o amor de Deus por nós em Cristo. Mas, diz o autor, uma motivação fortalecida pelo ódio de Deus ao pecado e seu consequente juízo do mesmo não é menos bíblica. Quando eu olho e vejo as consequências, a disciplina do Senhor na vida de Davi, deve me fazer temer o Senhor. Ele odeia o pecado. Ele não é um Deus qualquer. E a disciplina dele virá. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo, aqui, se eu pudesse resumir, irmãos, aprendamos a temer somente o Senhor. Aprendam novamente a colocar o Senhor no trono do coração de vocês, no meu coração, porque Deus não é um ídolo, Deus é o Rei do Universo, a quem nós devemos dobrar os nossos joelhos, amá-lo e reverenciá-lo. Então, meu irmão, abandonemos o nosso orgulho, abandonemos os nossos pecados, vamos ficar testando o Senhor, a paciência do Senhor, vamos? Não. E é interessante, né? Que Paulo, ele não faz nada do tipo assim, mas veja, isso aí aconteceu lá no Antigo Testamento, agora no Novo, tá? Fica tranquilo. Paulo faz isso aqui? Faz não. Muitas coisas mudaram do Antigo para o Novo, mas a disciplina do Senhor não. Deus continua disciplinando seus filhos. Deus continua exortando os seus filhos. E castigando os seus filhos. Porque Ele castiga quem Ele ama. Não vamos ficar testando a paciência do Senhor. Por isso, meu irmão, mude sua vida. Peça ajuda. Engole o orgulho.
Não caminhe em desobediência, porque a disciplina do Senhor virá e você pode cair. Eu posso cair. Corra para Jesus. Ele sabe o que é ser tentado, mais do que ninguém. Jesus suportou a tentação do próprio Satanás. Jesus, como a nação de Israel, caminhou pelo deserto, mas foi fiel. Jesus, o homem perfeito, não sucumbiu. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele se compadece de nós. Por isso, corra para Jesus. Eu não sei com quais tentações você está lidando, eu sei das minhas. Eu sei das minhas. Eu não sei em que áreas da sua vida o Senhor não é soberano, eu sei das minhas. Mas de uma coisa eu sei, eu e você precisamos correr para Jesus, para que o Senhor reine soberanamente no nosso coração. É isso que esse texto está nos ensinando.